Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna, gente, do nosso amado Evangelho. Que bom, né? Chegou segunda-feira e toda segunda a gente recomeça a gravação aqui das nossas pílulas noturnas, sempre de segunda a sexta-feira, junto com vocês. Para participar, você já sabe, mas não custa lembrar, né? Ter sempre gente nova chegando, graças a Deus, o que é excelente, né, pessoas conhecendo a Pílula do Evangelho. E você pode, deve entrar no nosso site, institutonamaste.com.br, e lá você compartilha, manda sua pergunta para a gente. Outros preferem fazer isso pelo Instagram. Fique à vontade, né, o que você achar mais prático, tá bom? Pessoal, eu tenho aqui hoje a pergunta da Neide, muito importante para nós. Essa é uma pergunta que, por exemplo, que ela fez no Stories, né, lá no nosso Instagram. E ela pergunta o seguinte: Ricardo, até que ponto que o nosso livre-arbítrio pode interferir na nossa reencarnação? Por exemplo, ela deu exemplo, né? Se eu reencarnei para casar com uma determinada pessoa, eu posso me desviar do caminho? Existe essa possibilidade? Ô, Neide, e como? Minha querida, e como existe? Aliás, a gente faz isso sempre. Gente, como é que isso funciona de maneira ampla, né? O que, que o mundo espiritual nos conta? Inclusive, a esse respeito, lembra do nosso congresso online que a gente teve no Namastê, que eu fiz a palestra de abertura sobre planejamento reencarnatório? Tem uma palestra sobre planejamento reencarnatório, especificamente essa palestra está no canal do Instituto Ricardo Melo, não do Namastê, mas está lá com 1 hora e meia só falando desse assunto de planejamento reencarnatório. Se vocês tiverem interesse mais a fundo, vá nela, que eu acho que vai responder de maneira mais detalhada. Mas indo direto ao ponto da Neide, né, no espaço que a gente tem aqui na Pílula Noturna, Neide, nós interferimos sim. André Luiz, por exemplo, ele nos conta em O Livro Os Mensageiros o caso do Áureo, né, que nasceu com a programação reencarnatória de ajudar a cuidar de 6 espíritos que seriam seus irmãos e teria todo um apoio financeiro e afetivo. Ele simplesmente virou as costas quando isso aconteceu e acabou comprometendo toda a sua existência, que virou uma existência infeliz, porque ele virou as costas com o livre-arbítrio para aquele que ele tinha se comprometido antes de reencarnar. Isso é só para citar um exemplo da fala de André Luiz. Nós temos várias outras. Então, meus amigos, nós estarmos conectados com o Evangelho é importante. Por quê? Porque você vai sentir a voz de Deus através das leis divinas ecoando nas fibras do seu ser. Como é que isso funciona? Quando nós estamos realmente conectados com Deus, com boa vontade, nos esforçando, né, para sermos pessoas melhores, mais generosas, a gente eleva um pouco a nossa vibração. Então, nossos amigos queridos vão nos fazendo relembrar, não cognitivamente, através das intuições. Esse, meu filho, é o caminho a seguir. Não, Neide, não faça assim, faça assado. Olha, e aí você vai sentindo o caminho que mais te traz paz. Normalmente, o que a gente precisa viver existencialmente em cada fase da nossa vida na Terra, a gente sente paz. Né? É um caminho, mesmo que ele seja difícil, a gente sente paz. Então, todas as vezes que a gente está desviando do caminho, a gente sente uma sensação de perturbação, de complicação, algo que a gente não sabe explicar. É como se fosse um sintoma, um sinal claro. Não é esse o caminho. Mas nós somos cabeças duras, né? Infelizmente, a gente acaba muitas vezes, que nem criança, né? Coloca a mão onde não deve, acaba queimando a mão para poder aprender que ele é quente. Mas infelizmente é o que muitos de nós acaba fazendo. Por isso que a gente tem que pedir sim, Neide. É muita lucidez espiritual, muito apoio aos amigos queridos, para que a gente possa usar com sabedoria o nosso livre-arbítrio, que até para errar, Deus nos dá esse direito. Obviamente, se a semeadura é livre, a colheita, como fala tão bem o espírito de Joana de Ângeles, é obrigatória. Eu posso errar, mas eu vou colher o fruto do meu erro, como naturalmente nós vamos colher o fruto do nosso acerto. Mas é sério, assista essa palestra, né, do planejamento reencarnatório, que eu acho que vocês vão se aprofundar um pouco mais nesse assunto. A outra pergunta, não menos interessante, é do nosso amigo querido Warlen. Acho que é o Warlen que fala, ou Warlen, enfim. Ele mandou para nós através do site do Instituto. E ele fala o seguinte: Ricardo, eu sou dependente químico, tenho muitas dificuldades em relação a isso, mas eu estou fazendo um tratamento psicológico, espiritual, acompanho o evangelho, tanto que ele escuta as pílulas, né, até agradeço, fala, o carinho, a confiança, né, de compartilhar a sua história com a gente. E ele fala, mas eu tive uma recaída.
né? E aí, como é que eu faço? Mesmo me esforçando tanto, eu sinto um vazio dentro de mim. Foi essa expressão que ele mandou aqui pra gente, né? Eu sinto um vazio. Você tem alguma sugestão? Com certeza, meu amigo. Na hora que eu li a sua pergunta e fiz a prece, como eu sempre faço, né, pedindo a Deus a orientação na resposta para vocês, mas na hora eu te vi fazendo um trabalho social. Vá ajudar outras pessoas. Lembre-se, a melhor forma da gente merecer a ajuda que a gente recebe é ajudando alguém que tem um problema igual ou maior do que o nosso. Então, muitas vezes a gente se acha incapaz de estender a mão para alguém porque nós estamos com dificuldades. Não, pelo contrário, nós é que precisamos ajudar realmente outras pessoas. Então, meu amigo, independente de você ser dependente químico ou não, isso é uma situação de momento. A sua alma, ela é eterna, ela tem várias existências pretéritas, você traz muitos talentos que nem você se recorda que tem. Entende? Muitas habilidades espirituais, com certeza muitas virtudes, valores que você tem. Eventualmente, por uma determinada situação de fraqueza, que você tem a sua, eu tenho a minha, nossos irmãos, cada um de nós tem as nossas, né? Você tem essa questão da dependência química. Mas imagina só quantas coisas lindas você pode fazer. Lágrimas que você pode ajudar a enxugar com uma visita fraterna num hospital, né? Para pessoas que não recebem visitas, velhinhos que precisam do nosso amor e o nosso carinho, uma campanha do quilo para arrecadar alimento para quem necessita. Entende? Gente, a diversidade de capacidade de doação que a gente tem é infinita. Né? Se a gente permite que o Evangelho nos guie com sabedoria, com amorosidade, com muita fé, sem dúvida alguma a gente cresce aos olhos de Deus, nós atraímos a presença dos bons espíritos e, ao elevar essa nossa vibração, com certeza a gente se sente pleno de uma luz que nos impede de cair em muitas tentações que normalmente a gente cai quando a gente não está envolvido nela. Então, conselho carinhoso, meu amigo, procure um trabalho social onde você está se cuidando espiritualmente e faça isso de bom grado, com muito amor e carinho, com entrega. Acredito que você vai ter o resultado que você deseja. Tá certo? Meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, luz e paz ao seu coração. Eu sei que muitas pessoas têm aguardado, né? Eu falo isso porque a gente recebeu um monte de mensagem e e-mail pedindo nosso posicionamento sobre o que tem acontecido, né, com o médio João de Deus, mas em situações desse nível eu sempre guardo muita cautela, porque é muito fácil jogar e apedrejar à primeira vista. E foi exatamente contra essa postura que Jesus nos trouxe a alertiva, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, da minha parte, o que eu tenho feito é orar. Orar por ele, orar pelas pessoas, né, que estão fazendo as acusações em relação a ele, porque só Deus sabe o que aconteceu. E nos cabe, eu acredito que essa é a postura de todo cristão, vibrar de maneira positiva, né, pedindo a Deus que tudo flua. E, naturalmente, a justiça dos homens, apesar de imperfeita, há de também cuidar dessa situação aqui na Terra para que as coisas se estabeleçam. E, acima de tudo, a justiça divina, que é a mais perfeita de todas, vai cuidar mais ainda. A nossa missão é vibrar e mandar amor, e não julgamento, nem para elas, como algumas pessoas têm feito, muito menos para ele também, como outras pessoas têm feito. Afinal, só Deus sabe realmente o que acontece, né? E lê a intenção por trás dos nossos atos. Né, que vigiemos, isso sim, eu e você que está aí do outro lado, para que nós não incorramos em nenhum tipo de erro. Porque aquele que aponta o dedo para o outro, esquece que tem 3 dedos da própria mão sendo aprontados para si mesmo. Que Deus abençoe a todos vocês. Você já sabe, obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho e até breve. Até muito, gente. Muito breve.